Abra comigo a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versos de 9 a 10. Eclesiastes, capítulo 11, versos de 9 a 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Volta um pouquinho no capítulo 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos a Ti agora com o nosso coração sedento. O meu coração está sedento e eu quero ouvir a Tua voz, e peço que a Tua igreja também a ouça, que possamos sair daqui nessa noite edificados pela Tua palavra, com alicerces firmes, firmados naquele que é a rocha, Cristo. No nome dEle, amém. Eu tenho uma quedinha, não sei se eu sou meio melancólico, talvez seja. Deve ser por tanto chá de erva cidreira que eu tomei quando era criança. Mas eu tenho uma quedinha pelo o livro do Eclesiastes e por todos os livros de sabedoria, os livros chamados sapienciais, né, que tem na palavra de Deus. Porque eles são, de alguma maneira, existencialistas, tratam sobre a nossa existência. E isso, de alguma maneira, me faz muito bem apreender esse conteúdo. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite o que o autor do Eclesiastes trata quanto à necessidade ou a prerrogativa que eu e você como cristãos, eu e você como homens e mulheres de Deus, temos com a felicidade. A necessidade que nós temos de ser felizes. A necessidade que temos em permitir com que a palavra de Deus nos envolva, que o Espírito de Deus nos envolva de tal maneira que nós sejamos felizes. Por quê? Porque a felicidade é o desejo de Deus para os seus filhos. Eu quero que você saia com isso na sua mente. A felicidade é o desejo de Deus para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus quer que você seja feliz. Isso é verdade. Esse é o desejo
do mais íntimo sentimento de Deus para a nossa vida. Deus não nos fez, Ele não pensou na nossa vida, Ele não comunicou parte dos seus atributos a nós, Ele não nos fez conforme a sua imagem e semelhança para que nós fôssemos infelizes. Ele fez tudo isso para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos realizados, para que nós estivéssemos plenamente satisfeitos, de bem com a vida, esbanjando felicidade. E nós vemos isso no primeiro texto que nós lemos, em Eclesiastes 11, verso 9 e verso 10. Ele já inicia falando a respeito da felicidade, dizendo: alegra-te, jovem. E você pensa assim: pô, pastor, e eu que já passei dos 40? Eu estou com 35 ainda, você que passou dos 40 já está daí para lá, né? E eu que já passei dos 40, será que essa palavra não é para mim? É claro que é para você, né? O que ele está dizendo, e ele está falando especificamente para os jovens, ou prioritariamente para os jovens, é porque os jovens têm a vida toda pela frente. Por que então continuar sofrendo? Por que então continuar angustiado, deixando o tempo passar, deixando a vida passar pelo vão dos dedos, perdendo tempo? O pregador tem o objetivo de arrebatar aquela juventude, aquela geração para quem ele está pregando, para quem ele está profetizando, para que aquela geração comunique às outras gerações de que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, que nos mantém, Ele quer que sejamos felizes. Esse livro, eu já disse isso várias vezes, ele era utilizado como um livro de cabeceira para o jovem judeu, no período em que ele foi escrito. Ele é muito claro com relação ao conselho que ele dá para os jovens, num determinado período da Palestina, onde aquela região estava sendo influenciada pela cultura grega, pela filosofia grega, pelo hedonismo, né, o amor próprio e aquela coisa do fisiculturismo, dos esportes, né? Todos nós sabemos que os esportes olímpicos, né, vieram lá da Grécia e tudo mais, com essa ideia inicial de um culto ao corpo, como se o corpo fosse mais importante. E os jovens daquela época estavam sendo profundamente bombardeados com essas filosofias, e se levanta uma voz dizendo que a vida é muito mais do que isso, e que essas coisas são passageiras. Aqui, como em muitos outros textos e exemplos bíblicos, nós encontramos vários verbos no imperativo, ou seja, em forma de mandamento, determinações para os jovens: alegrar-se, recriar-se, satisfazer-se, agradar-se. No verso 10 também vemos a orientação para deixar de lado o desgosto e arrancar da própria carne a dor. Então nós vemos o imperativo da palavra de Deus dizendo que o Senhor nos quer felizes, quer que nós tenhamos uma vida boa e abundante. São muitos os argumentos que favorecem que façamos uma leitura ou uma interpretação bem otimista desse texto. Tantos que nos fazem concluir, abreviadamente, que tudo ou todo o livro do Eclesiastes é um grande discurso sobre a felicidade. Alguns olham esse texto, ou especificamente o verso de número 9, comprometendo o início do versículo pelo final do versículo, porque ele começa assim: alegra-te, jovem, na tua juventude. Aí a segunda parte: sabe, porém, que Deus exigirá, prestará contas de todas essas coisas. Há uma certa
dualidade aí, né? Ou Deus quer que a gente seja feliz ou não, não é? E dependendo de quem está lendo esse texto e qual é o imaginário dessa pessoa, as falsas narrativas que ela tem na sua mente, ela pode comprometer o processo da felicidade a partir dessa ameaça que pode ser interpretada no final desse versículo. Sendo assim, amados, nós vamos saber um pouco mais sobre a felicidade que se tornou, no decorrer da história, um tema controvertido, principalmente aos cristãos. Vejamos o que esse texto bíblico nos fala sobre a felicidade. E eu quero falar agora especificamente sobre o processo da felicidade. Devido ao período em que as Escrituras Sagradas foram produzidas, nós podemos perceber que o autor do Eclesiastes está combatendo justamente a um conceito errado de felicidade, que o povo de Deus estava recebendo por causa daquela influência grega. Ou seja, um filósofo chamado Heródoto, um filósofo grego, conta uma história sobre a vida de um rei chamado Policrates. E o Policrates, ele não era qualquer rei, mas ele era um rei sortudo. Nada acontecia de errado com esse cara. Nada, é uma história. O Heródoto, que é um filósofo grego, contava essa história. Policrates, tudo que ele resolvia fazer dava certo. Tudo que ele empreendia dava certo. Se ele empreendesse uma guerra, ele vencia. Se ele fizesse um investimento, ele tinha lucro. Se ele quisesse conquistar alguém, uma amizade, fazer uma aliança, ele era bem sucedido em tudo. E ele foi conhecido na sua época como um rei muito severo, um tirano, e ele explorava as pessoas, mas enfim, tudo que ele fazia dava certo. Só que Policrates também era supersticioso. Quem é supersticioso, fique bem claro, é medroso. A superstição é fruto de falta de convicção, né? E a pitadinha do medo faz com que a pessoa viva cheia de receios, né? Achando que as coisas vão acontecer de errado com a sua vida. Policrates, ele era sortudo em tudo que ele fazia, mas ele era supersticioso. E corria a ideia dentro do sistema cultural da sua época de que não era muito bom ser muito sortudo, porque provocaria inveja nos deuses. E os deuses poderiam punir essa pessoa severamente por ela ser muito bem sucedida, porque ela poderia ser também um semideus e uma ameaça, né? Isso lá na ideia dos gregos, né? Que tinham vários deuses, ou a falsa convicção de que existiam vários deuses. Policrates tinha um amigo, um rei egípcio com quem ele havia feito uma aliança, e esse rei, sabendo dessa crença de que ele poderia despertar a ira dos deuses, esse rei lhe faz uma visita e diz: Policrates, cara, dá tudo certo com você. Desse jeito você vai chamar a atenção dos deuses e eles vão te punir. Se eles te punirem, eu tenho uma aliança com você, eu também serei punido. Inventa alguma coisa de errado na tua vida. Simula alguma coisa de errado. Policrates havia ganhado ou mandado fazer um lindo anel de rubi que não saía dos seus dedos. Então ele vai para o alto mar e vai admirar o anel, todo fingimento, né? Vai admirar, o anel cai em alto mar. Pronto, ai meu Deus, o rei já não é mais tão sortudo assim. E aí corre a notícia, né? O rei perdeu o anel e aquela coisa toda, e ele volta angustiado, porque ele não queria dispor do anel, mas em certa medida aliviado em saber
que talvez ele não seja mais punido pelos deuses. Quando ele chega lá no seu palácio, o seu cozinheiro lhe traz um grande peixe, oferta de um dos pescadores. E quando ele vai limpar o peixe, eita, deixa eu falar. Vocês são noveleiro, né? Novela é tão previsível que quando a gente começa a falar uma novelinha, vocês já sabem o final. O que estava lá dentro do peixe? O anel do Policrates. Mais uma vez ele foi sortudo, né? E o anel volta para os seus dedos. Quando o seu amigo egípcio fica sabendo, ele foge, vai embora. Ele fala, deixa eu sair daqui porque agora a ira dos deuses vai ser derramada sobre a vida desse sujeito. Queridos, é uma simples ilustração do que nós acabamos importando e assimilando também na nossa cultura, na nossa vida. É proibido ser feliz. É constrangedor se as coisas dão muito certo com a nossa vida. A gente não pode gozar de plena felicidade. Essa é a mensagem que vem sendo passada desde a antiguidade e vem sido levada a sério, e ela tem entrado até mesmo dentro da doutrina da evolução do cristianismo ao longo da história. O prazer, a felicidade, aquilo que traz alegria ao nosso coração, tudo isso tem sido reprimido, porque transfere-se essa ideia de que Deus não quer que a gente seja feliz. E nós estamos vendo na sua própria palavra algo totalmente contrário. A partir daí, a partir desse período, a felicidade ou a sorte tem sido acompanhada por um temor aterrorizante durante toda a história da igreja cristã. Não é à toa que quando nos sentimos beneficiados, agraciados de alguma forma, também temos medo da inveja dos outros, ou sentimos até um tipo de culpa por estarmos em situação de graça, de felicidade plena. A gente sente culpa, medo de dizer, de testemunhar. Por isso que eu acho tão importante, como nós fazemos na quinta-feira, o culto de testemunho, momento de testemunho. Para que a gente tenha coragem de dizer, eu estou sendo abençoado, Deus é bom comigo, aleluia. Ele quer que eu seja feliz. Isso não tem nada a ver, eu já quero antecipar, não tem nada a ver com a gente não passar com tribulação, porque essas coisas independem uma das outras. Tribulação é circunstância, felicidade é parte do ser de Deus na nossa vida, faz parte da essência, e não das coisas transitórias, momentâneas que acontecem na nossa vida. Podemos fazer uma analogia pobre, porque talvez não seja nem correto dizer assim. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Felicidade é algo que Deus quer comunicar a nós em definitivo. E a alegria é algo momentâneo, em que a gente tem alguns picos assim oscila, né? Uma hora a gente está alegre. E tem hora que não, é como um amor e paixão, né? Amor é querer bem ao outro, mas às vezes nem sempre é querer estar perto. Às vezes a gente ama, mas não quer estar perto. Não pode ficar perto naquele momento. Você quer bem, mas justamente por isso precisa manter uma certa distância, né? Agora a paixão é só querer estar perto. Então, queridos, ao longo do tempo, nós temos tido esse conceito corrompido na nossa vida. E nós não sabemos, ou pelo menos temos dúvidas, de que Deus realmente queira a nossa felicidade. Ou nós avaliamos isso com base nas coisas que acontecem, o que é errado também. Porque não é porque as coisas não dão certo com a nossa vida que Deus não quer que eu seja feliz.
Uma coisa não depende da outra. Deus não muda. E a vontade dele em relação a mim e a tua vida também não muda. É que muitas coisas na minha e na tua vida não dependem só da gente, depende do outro. E aí, porque o outro não quer, a gente às vezes não é feliz. Mas a culpa é minha? Não, é dele. Ele é que está longe de Deus. Ele é que não quer saber de Deus. Ele é que vai se ver com Deus. Porque se eu tenho sido agradável a Deus, se eu tenho sido um fiel observante da palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz. Esse temor da felicidade é tão forte que geralmente pessoas felizes vivem constrangidas. E é como se a felicidade fosse algo roubado. Quanto mais felizes somos, mais parece que a nossa alegria é como a de um ladrão. E aí eu pergunto, a quem temos roubado? Por acaso seria um mundo árduo, sem oportunidades de alegria, cheio de ganância, onde a felicidade se resume aos bens de consumo e onde há fome e injustiça? É disso daí que nós estamos roubando? Eu quero transparecer com isso, que esse constrangimento não tem fundamento para as nossas vidas. Se a nossa compreensão de felicidade está condicionada ao que a sociedade pensa, ou temos medo do que possa nos acontecer se tivermos sucesso ou formos felizes, é porque estamos contaminados com uma concepção errada de que verdadeiramente a felicidade é também do que Deus pensa sobre sermos felizes. Esse trecho que nós lemos das Escrituras é claramente um apelo, não apenas aos jovens, mas a todos que consideram que a vida é passageira, que a vida é fugaz. E sendo assim, entendem que devemos aproveitar cada minuto, cada segundo desta vida na busca incessante da verdadeira felicidade. O pregador aconselha dessa forma, simplesmente porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando ele diz vaidade, ele está novamente dizendo que é passageiro, é vapor. O sentido lá no aramaico, porque o Eclesiastes foi escrito em aramaico e não em hebraico, é vapor de vapores, vaidade das vaidades. O vapor ele só está a uma certa altura do bico da chaleira. A partir dali ele não vai mais. E quando a gente desliga o fogo e a água esfria, acaba o vapor. O Evangelho nos mostra como é possível ser verdadeiramente feliz sem temermos os julgamentos alheios e sem superstições. Sem superstições. E aí o nosso segundo ponto é: Jesus é o homem mais feliz do mundo. Jesus vem nos revelar como viver a verdadeira felicidade de Deus nas nossas vidas. Jesus é também o nosso mestre em matéria de felicidade. Uma estudiosa desse assunto chamada Dorothy Soli, ela considera Jesus o homem mais feliz da história, porque ele foi livre e nos deu a liberdade de imaginarmos uma história diferente para o mundo, apesar das circunstâncias. Aí a gente pensa assim, poxa vida, Jesus foi feliz? Ele foi rejeitado, ele foi perseguido desde a infância, ele foi traído, ele morreu crucificado. Que história é essa de que Jesus foi feliz? Mas olha para Jesus, não olha para as circunstâncias. Como que ele reagia às circunstâncias? As circunstâncias da vida de Jesus dizem uma coisa. Agora, como Jesus viveu, como Jesus vivenciou, teve experiência nesse mundo, é que diz acerca da verdadeira
felicidade. E a verdadeira felicidade é expressa na vida de Jesus como a liberdade que ele teve. Ou seja, a própria realidade de que ele estava sujeito a morrer na cruz não o impediu de ser livre e continuar pregando o Evangelho. Isso para nós é estranho, não é, irmãos? Porque nós vivemos mais com base nas circunstâncias. Ou seja, a gente não sabe quem a gente é. Quem é você? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, cada vez que mudam as circunstâncias, você muda. Eu mudo. Se está tudo bem, eu estou bem, estou feliz. Mas se está ruim, se a maré não está para peixe, eu estou lá, murmurando, lamentando, desanimado, se sentindo derrotado, se sentindo feio, insatisfeito. Jesus tinha liberdade de agir, de viver acima das circunstâncias, e isso faz dele o homem mais feliz da história. O advento de Jesus Cristo como manifestação da graça de Deus faz com que sejamos libertos dos falsos conceitos de renúncia e obediência que nos impediam de sonhar e imaginar uma vida feliz para nós. É por isso que encontramos nos evangelhos Jesus aparentemente, veja bem, aparentemente, transgredindo alguns mandamentos que oprimiam o seu povo. Também o vemos rejeitando aqueles que diziam cumprir toda a lei. Então, a maioria dos embates, das discussões que Jesus tinha com os fariseus, os saduceus, é justamente questionando aquelas pessoas que viviam debaixo de uma lei que não estava promovendo vida. Amados, o princípio da verdade, o princípio filosófico da verdade é que, em última instância, a verdade é para a preservação da vida, mesmo que ela contrarie alguma lei estabelecida pelos homens. Eu aprendi com meu sogro, que foi militar muitos anos, que um militar não é obrigado a atender a uma ordem absurda. Ele tem que ser submisso ao seu superior, mas o seu superior não pode pedir para ele pular num poço, porque é uma ordem absurda. Ele só deve atender às ordens que são coerentes, que são éticas, que são justas e que são para a preservação da vida. Então, Jesus, ele bate de frente com a religiosidade da sua época, porque ela estava em muitos aspectos morta, não produzia vida. E Jesus tinha a liberdade, sendo ele um rabino judeu, ele teve a liberdade de profetizar, de denunciar o pecado, os desmandos, a arbitrariedade por parte da religião a qual ele fazia parte. Cristo quer nos mostrar com essas atitudes que não basta apenas ser obediente, é necessário ser livre para imaginar um mundo melhor e justo para todos, mesmo que tudo ao nosso redor concorra contra. Não dá para se viver feliz se apenas cumprirmos os mandamentos, coisa impossível de acordo com Jesus. Não dá para ser feliz. Tem muita gente, não quero remeter a nenhuma religião específica, mas tem muita gente que procura uma igreja que dite a forma como ela precisa viver, que lhe coloque um tapa. Antigamente se usava isso, ainda se usa, né? No cavalo, no burro, coloca um tapa, que é uma peça, uma máscara de couro, que faz com que ele olhe só para uma direção.
ele não consegue olhar ao redor. E isso faz com que essa pessoa seja conduzida de acordo com o objetivo daquela instituição. E tem muita gente que precisa disso, porque ela não quer ser livre, é perigoso para ela ser livre. Eu tive a experiência de conhecer uma pessoa que veio de uma religião como essa, para a nossa igreja, e ela não soube se comportar na nossa igreja. Porque na nossa igreja a gente não dizia para ela tudo que ela tinha que fazer. Agora você tem que sentar. Agora você tem que levantar. Agora você tem que ajoelhar. Agora você tem que orar. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que cuidar dos seus filhos. Você não pode isso e mais isso. E ela teve que voltar para a sua igreja de origem, porque lá eles faziam isso com ela, controlava a vida dela. Aquela pessoa não foi capaz de usar sabiamente a sua liberdade de acordo com que ela, se é que estava mesmo aprendendo alguma coisa das Escrituras. O Senhor Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade é nós sermos livres. Ser livres não é a gente se rebelar contra as leis, mas é vivermos de acordo com elas e termos sabedoria em perceber quando essas leis estão sendo usadas da maneira errada. O Senhor Jesus nos mostra que não dá para ser feliz se apenas cumprirmos uma série de regras. Há um exemplo histórico disso. Alguns aqui talvez vão lembrar desse fato. Em 2003, um homem chamado Hamilton dos Santos ficou famoso nos principais jornais do nosso país, porque ele não foi capaz de executar uma ordem absurda. O senhor Hamilton, ele recebeu uma ordem de demolir com uma máquina, com uma pá carregadeira, algumas casas que haviam sido construídas num lugar irregular lá em Salvador, na Bahia. E os jornais filmaram, depois você anota aí, Hamilton dos Santos, tratorista, e depois você procura na internet a entrevista dele. Ele chegava em cima daqueles casebres com aquela máquina e ele não conseguia ir adiante. Ele parou, ele chorou, ele desceu do trator, ele recebeu novamente uma ordem judicial para que subisse naquela máquina e executasse aquele serviço, o que para eles era um serviço. E ele desceu daquele trator preso, porque ele não conseguiu levar até o fim aquela ordem. Amados, esse é um exemplo clássico, um exemplo ao exemplo de Jesus, de uma pessoa feliz, uma pessoa que tem liberdade de dizer não para aquilo que ela não acredita, liberdade de não aceitar em hipótese alguma que a vida de pessoas sejam prejudicadas por aquilo que se chama de lei. Nós temos que, ao exemplo de Cristo, que olhou para um grupo de pescadores rudes, imaginou os pregadores do Evangelho. Olharmos para as pessoas infelizes e fazermos o mesmo. A imaginação de Jesus foi tão longe. Nunca um rabi como ele pregaria contra o sistema judaico e até contra a lei de Moisés. No entanto, Jesus irrompeu leis e culturas massacrantes para provar ao mundo da verdadeira felicidade, a felicidade de ser livre. Através da imaginação, do ato de sonharmos acordados, podemos construir a verdadeira felicidade.
E eu concluo dizendo que a felicidade da parte de Deus muitas vezes vai representar condenação da parte dos homens. O desejo de Deus nem sempre será aceito pelos homens, como aconteceu com o senhor Hamilton. A vontade de Deus nunca foi de passar com um trator por cima de pessoas, casas, destruir a vida de pessoas ou de uma comunidade, mas a vontade do homem, a partir das suas leis, era justa desse ponto de vista. Baseado naquela história lá do Policrates, Jesus, à medida que imaginava, transformava uma realidade morta que fazia das pessoas verdadeiros escravos da lei. Por isso é que quando ele se referia à lei, em alguns momentos fez algumas reformas. Jesus teve a liberdade e o poder de dizer: eu, porém, vos digo. Ele diz: Moisés, segundo a lei de Moisés, é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e ore por eles. Amados, essa é a verdadeira felicidade na nossa vida. Quando possuímos a verdadeira felicidade, consequentemente, com a nossa imaginação, fazemos como o nosso mestre, abolimos as fronteiras das nações, das classes sociais, da cultura, do gênero humano, da religião e principalmente a da vida e a da morte. Nós não temos essas fronteiras, mas não é tão fácil assim. Quando tomamos a atitude de sermos felizes como Cristo foi feliz, com certeza as pessoas infelizes farão conosco o mesmo que fizeram com Ele. Farão conosco o mesmo que fizeram com Jesus. Pedirão a razão do nosso ministério, como em Mateus 12:38, onde os escribas e os fariseus pedem a Jesus um sinal miraculoso. Mostra-nos um sinal no céu. Eles requeriam isso de Jesus para comprovar o seu ministério. Não podemos esquecer que até na cruz pediram para ele provar a sua autoridade e o seu poder. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Foi dessa forma que as atitudes de Jesus, o homem mais feliz da história, foram confundidas com desobediência às leis de Deus. Ora, cristalizada naquela cultura judaica, naquela velha aliança que o próprio Deus havia já com eles rompido essa aliança. Tudo isso faz a gente concluir que Jesus morreu na cruz porque foi obediente ao desejo do próprio Deus em comunicar a verdadeira felicidade aos homens. Amados, a verdadeira felicidade está em aproximar-se das pessoas para demonstrar um verdadeiro amor. A verdadeira felicidade está no uso responsável da nossa liberdade, de sabermos o que sai da nossa boca, de controlarmos os nossos pensamentos. A verdadeira liberdade está em olharmos para as pessoas e não vermos apenas uma paisagem, mas imaginarmos o que está na vida daquela pessoa, o que ela está passando, o que ela necessita, o que ela precisa. A verdadeira felicidade está em termos a liberdade de dizer não para o pecado, não para os vícios, não para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. A verdadeira felicidade está em reconhecermos a humanidade das pessoas da mesma forma como a gente quer que sejamos reconhecidos. Felicidade, que significa a capacidade de ser livre do pecado. Imaginar a transformação ao invés da conformação. É desse jeito mesmo. Aquele homem que estava em cima daquele trator, ele podia ter pensado assim:
bom, eu estou amparado pela lei, eu estou acima dessas pessoas, estou em cima de um trator, eu não tenho culpa disso. Quem tem culpa é quem fez essa lei. Ele poderia ter se conformado com isso. Eu vou executar o meu trabalho. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu ouvi isso a semana passada, num velório, onde não se pôde esperar 10 minutos para baixar o caixão, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Não se tem liberdade, se conforma com a situação. Deixar o Espírito Santo de Deus usar a nossa imaginação para sermos realmente livres, para desfrutar da verdadeira felicidade. Se assim procedermos, não vamos precisar temer o dia do juízo de Deus, porque certamente teremos desfrutado da felicidade da forma como Deus desejou para cada um de nós. E provavelmente não seremos acusados de não termos sido felizes enquanto havia tempo. Nós não devemos temer o juízo das pessoas. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Não tema aquele que pode fazer mal apenas ao corpo, mas tema aquele que pode lançar tanto o corpo como o espírito na condenação. E nós nos pegamos preocupados em agradar mais as pessoas do que a Deus, e a gente se torna infeliz. Que o Senhor nos ajude a entender tudo isso. Eu sei que isso não é fácil de entender. Se fosse, nós nem estaríamos aqui. Nós estaríamos pregando o Evangelho por aí. A igreja não estaria cheia, abarrotada de pessoas, mas o mundo estaria cheio de servos, pregando o Evangelho, ao invés de ficarmos aqui só ouvindo o Evangelho. Então nós precisamos da graça de Deus para entender tudo isso, para que a nossa vida realmente seja transformada, para que a nossa vida seja realmente agradável a Deus e não tão agradável às pessoas infelizes. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora e pedimos que o Senhor, mesmo Teu Santo Espírito, possa fazer com que essa palavra de ordem, possa penetrar a nossa mente e o nosso coração, rompendo toda a superstição, toda crendice, todo temor, todo constrangimento que nós possuímos para não sermos felizes, para não acreditarmos que o Senhor quer que sejamos felizes. Pai, que possamos agora pairar acima das circunstâncias, que possamos olhar para a nossa vida agora, deixando lá embaixo todas as circunstâncias ruins. A Tua palavra diz: remove da tua carne a dor agora. Remove da tua carne a dor. Remove da tua carne a angústia provocada pelas circunstâncias. Que possamos olhar as circunstâncias da nossa vida e termos a compreensão, o discernimento e saber qual é a nossa parcela de culpa em relação a essas circunstâncias. Reconhecermos, admitirmos essa culpa e sermos lavados novamente pelo sangue de Jesus e voltarmos para a nossa condição de homens e mulheres felizes, livres, para que essas circunstâncias não determinem mais quem somos, porque o Senhor nos fez para sermos livres. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser livres
para sermos felizes verdadeiramente. E que essa liberdade seja para agradar o teu coração, para cumprirmos a tua palavra sem nenhum empecilho, priorizando a tua vontade, sem levar em conta ou sem nenhum jugo, nenhum peso, nenhuma corrente, nenhuma cadeia mais sobre a nossa vida, mas que possamos ser livres para sermos felizes, ó Deus, como homens e mulheres fiéis ao Senhor. E que nós possamos desfrutar da verdadeira realização, como eu creio que Jesus desfrutou, e muitos outros que não temeram a morte física, mas viveram intensamente o seu chamado, viveram intensamente o seu discipulado, sabendo que o Senhor estava com eles e nada lhes aconteceria se não fosse da tua vontade. Abençoa a nossa vida, fortalece as nossas convicções, para que nada que aconteça, nenhuma injustiça, nenhuma afronta, nenhuma palavra maldita possa nos tirar da tua presença. No nome de Jesus. Amém. 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 Louvado.